Olá, sejam bem-vindos. Nesta aula, nós vamos falar sobre preposições de tempo, passado simples e passado contínuo. Começando com as preposições de tempo, ou com as prepositions of time. O que são as prepositions of time? As preposições de tempo são preposições utilizadas para indicar tempo, e elas são três: at, in e on. Bem, começando com at. At nós utilizamos para falar sobre hora e tempo. Por exemplo, at 10 a.m. às 10 da manhã. At 10 a.m. At midnight, à meia-noite. At sunset, ao pôr do sol. Também utilizamos at para falar sobre festividades. At Christmas, no Natal. At Easter, na Páscoa. Também utilizamos at em expressões específicas, como por exemplo, at night, à noite. At the weekends, aos finais de semana. At lunch, no almoço. A preposição in nós utilizamos para falar sobre ano, mês, décadas, séculos. Por exemplo, in 2020, em 2020. 2020, nós também podemos ler 2020, em parzinho. In April, em abril. In the 1960s, na década de 1960. In 1960s. In the 20th century, no século XX. Também utilizamos a preposição in para falar sobre estações do ano e períodos do dia. Por exemplo, in summer, no verão. In the morning, na manhã ou de manhã. Utilizamos a preposição on para falar sobre dias e datas. Por exemplo, on Monday, na segunda-feira. On my birthday, no meu aniversário. On Christmas Day, no dia de Natal. Também utilizamos on para falar do dia mais o período. On Monday morning, na segunda de manhã. On the 2nd of April, no dia 2 de abril. E também para falar de feriados e datas especiais, como por exemplo, on Good Friday, na Sexta-feira Santa. Bem, falando agora sobre o Simple Past, ou sobre o passado simples, que também é conhecido como Past Simple. Esse tempo verbal, ele serve para indicar que uma ação aconteceu e terminou no passado. Por exemplo, I worked, eu trabalhei. I went home, eu fui para casa. Aqui então o verbo work, tá? No passado, I worked é um verbo regular, recebe então o ed. E I went home, o verbo went é o verbo go, que é um verbo irregular, que está também na sua forma no passado. I went home, eu fui para casa. Bem, uma característica desse tempo verbal é a presença de expressões como yesterday, last night, last week, last month, last year, que significam ontem, ontem à noite, semana passada, mês passado, ano passado, e entre outras expressões que significam ou que indicam tempo passado. Agora temos alguns exemplos
do simple past na afirmativa. I danced at the club last night. Eu dancei na balada ontem à noite. Marcus ate a delicious sandwich last week. Então, o sanduíche estava delicioso e o Marcos comeu o sanduíche semana passada. Helen did a terrible thing. A Ellen fez algo terrível. Kevin gave his girlfriend a gift yesterday. O Kevin deu à sua namorada um presente ontem. They wrote a letter to Harry 2 weeks ago. Eles escreveram uma carta para o Harry 2 semanas atrás. Ou há 2 semanas. You got my number. Vocês têm o meu número. Agora, para a gente passar o simple past para a negativa, é bastante simples. A gente vai colocar o verbo auxiliar did junto com a partícula not. E o que é esse verbo auxiliar did? Ele é o passado do verbo do, que também é um verbo auxiliar. E aqui nós temos o did, que é o passado, que também serve como um verbo auxiliar, ou seja, ele não vai mudar nada, ele só tem uma função gramatical, junto com a partícula not. Então, nós temos o exemplo. I did not work. Eu não trabalhei. I did not work. I didn't go home. Eu não fui para casa. Didn't é a forma contraída do did com not. As formas contraídas são formas bastante utilizadas no inglês informal, no dia a dia, principalmente no inglês falado. Bem, agora temos alguns exemplos do simple past na negativa. They did not have a delicious dinner. Eles não tiveram um jantar delicioso. They didn't have a delicious dinner. Helen did not do a terrible thing. A Ellen não fez algo terrível. Helen didn't do a terrible thing. He did not wait for me yesterday. Ele não esperou por mim ontem. He didn't wait for me yesterday. You did not call me last month. Você não me ligou mês passado. You didn't call me last month. You did not ask Mary if she wanted to go out. Eu não perguntei a Mary se ela queria sair. I didn't ask Mary if she wanted to go out. E para fazermos perguntas no simple past, é bem tranquilo. Nós vamos pegar o auxiliar did e colocá-lo no começo da oração. Por exemplo, did you work? Você trabalhou? Did you go home? Você foi para casa? As respostas serão as yes ou no answers, que são as respostas com sim ou não. Podemos responder de forma completa ou de forma curta. Então, a resposta para a pergunta Did you work? Yes, I worked. Ou Yes, I did. Resposta curta, Yes, I did. E na negativa, Did you go home? No, I didn't go home. Ou No, I did not go home. Ou resposta curta, No, I didn't. Vamos ver mais alguns exemplos. Temos então a pergunta. Did Marcus eat a delicious sandwich last week? O Marcos comeu um sanduíche delicioso semana passada? Observe que nessa pergunta nós temos o auxiliar did e o verbo eat na sua forma base. E a resposta? Yes, Marcus ate a delicious sandwich last week. Essa é a resposta completa ou a resposta curta. Yes, he did.
Note que aqui na resposta nós utilizamos o verbo na forma base, ate, Marcos ate, porque aqui não temos o did indicando o tempo verbal, ou seja, o simple past. Did he wait for you yesterday? Ele esperou por você ontem? Temos então o did com o verbo wait na forma base. No, he did not wait for me yesterday. No, he didn't. Nessa resposta nós temos did not com wait. Aqui o verbo está na forma base porque o did, embora esteja com o not, indicando a negativa, o did indica o tempo verbal. Então o verbo volta para a forma base. Mais um exemplo. Did they write a letter to Harry 2 weeks ago? Eles escreveram uma carta para o Harry 2 semanas atrás ou há 2 semanas? Yes, they wrote a letter to Harry 2 weeks ago. Yes, they did. Sim, eles escreveram uma carta para o Harry 2 weeks ago. Sim, eles escreveram. Aqui nós temos então o verbo no passado, they wrote. Did Helen do a terrible thing? A Helen fez algo terrível? Did Helen do a terrible thing? No, Helen did not do a terrible thing. No, she didn't. Agora vamos falar sobre o past continuous. E o past continuous é um tempo verbal que indica ações que ocorreram no passado e que já terminaram. Ações contínuas que ocorreram no passado e que terminaram. Sua estrutura é composta pelo verbo to be, mais um verbo terminado em ing. E esse verbo to be, ele está no passado, porque estamos falando do past continuous. Por exemplo, I was working. Was é o verbo to be no passado, e o working, então, é um verbo terminado em ing, que indica progresso. I was working. Eu estava trabalhando. Utilizamos também o past continuous para falar de ações que aconteceram em algum contexto. Por exemplo, I was washing my car while, enquanto, my mother was cooking dinner. Eu estava lavando meu carro enquanto a minha mãe estava cozinhando o jantar. Temos aqui alguns exemplos, então, do past continuous na afirmativa. He was eating breakfast when the phone rang in June. Ele estava comendo o café da manhã quando o telefone tocou em junho. They were asking if we knew Harry. Eles estavam perguntando se nós conhecíamos o Harry. I was calling you at the weekend. Eu estava te ligando no final de semana. She was writing an email on Monday. Ela estava escrevendo um e-mail na segunda-feira. Susan was singing on my birthday. A Susan estava cantando no meu aniversário. Para a gente colocar o past continuous na negativa, nós vamos precisar do not. E vamos colocar essa partícula not depois do verbo to be. Então, colocamos a partícula not depois do verbo to be. Por exemplo, I was not dancing at the party. Eu não estava dançando na festa. I wasn't dancing at the party. Wasn't é a forma contraída do was com o not. E as formas contraídas nós usamos em contextos informais, no inglês falado, do dia a dia principalmente. Alguns exemplos são: He was not eating breakfast when the phone rang in June. Ele não estava comendo café da manhã quando o telefone tocou em junho. Ou He wasn't eating breakfast
when the phone rang in June. You were not writing Emily an email. Você não estava escrevendo um e-mail para Emily. You weren't writing Emily an email. You were not kissing each other. Nós não estávamos nos beijando. We weren't kissing each other. I was not waiting for you. Eu não estava esperando você. I wasn't waiting for you. A gente precisa colocar o verbo to be no começo da frase. Por exemplo, was I dancing at the party? Eu estava dançando na festa. As respostas serão as yes or no answers. Por exemplo, yes, you were dancing at the party. Resposta completa. Ou a resposta curta, yes, you were. E na negativa, no, you were not dancing at the party. No, you weren't. Mais alguns exemplos. Então temos aqui. Was he eating breakfast when the phone rang in June? Yes. He was eating breakfast when the phone rang in June. Yes, he was. Então eu perguntei, ele estava comendo café da manhã quando o telefone tocou em junho? Sim, ele estava comendo café da manhã quando o telefone tocou em junho. Sim, ele estava. Were they asking if we knew Harry? Eles estavam perguntando se a gente conhecia o Harry? No, they were not asking if we knew Harry. No, they weren't. Não, eles não estavam perguntando se a gente conhecia o Harry. Não, eles não estavam. Was Susan singing on my birthday? A Susan estava cantando no meu aniversário? Yes, Susan was singing on your birthday. Yes, she was. Sim, a Susan estava cantando no seu aniversário. Sim, ela estava. Were you writing a letter to me? Você estava escrevendo uma carta para mim? No, I was not writing a letter to you. No, I wasn't. Não, eu não estava escrevendo uma carta para você. Não, eu não estava. Bem, é isso. Espero que tenham aproveitado a aula e até a próxima.